Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Família, quando eu digo pra vocês que esse mundo tá de pernas pro ar, tem pessoas que acham que isso ainda é um exagero. Mas veja só, uma das coisas que a mídia tem bombardeado a mente das pessoas, inclusive a indústria da moda, ela tem tentado traçar padrões de beleza, o que é uma coisa totalmente contra o que o nosso pai criador fez. Se fosse para existir um padrão de beleza, olha, tal nariz assim é bonito, tal boca assim é bonito, todos nós teríamos a mesma cara. Mas você vê que Deus fez várias variedades. Você pega dois gêmeos, por mais parecidos e idênticos que eles sejam, você pega ali, eles vão ter diferenças. Isso é fato. O Pai nos fez assim. E o que eu acho bonito, você pode não achar, pode não ser tão belo para você. Então a beleza está muito nos olhos de quem vê. Porém, a gente está chegando num estágio do mundo onde o homem realmente ele quer desfazer o que Deus fez. Os donos do mundo, na sua infinita arrogância, agora querem lançar tecnologias para mudar isso. Então essa matéria aqui, que foi nos enviada pelo nosso querido irmão Jefferson Sam, o cara peso pesado aqui nas dicas, inclusive mudou o avatar aí, tá com uma panterona negra aí. Nosso Jefferson Sam, mais uma vez ficou agradecimento. E olha só o que eles falam aqui nessa matéria, preste atenção, que é como se for feio, né, no padrão deles, ser feio fisicamente. Se você for fora dos padrões que eles traçam, você, além de ser feio, é considerado também doente. Olha só o que eles estão falando aqui, é matéria da mídia, não é conspiração. Humano Augmentation Tecnologia pode tornar pessoas mais bonitas e saudáveis. Você escutou só isso aqui, meus caros irmãos? É uma subliminar. Mais bonitas e saudáveis, quer dizer que se você não tiver os padrões de belezas que eles traçam, né? Você vê lá naqueles desfiles de moda, né? Homens totalmente afeminados, mulheres magricelas, que você vê o esqueleto. São verdadeiros raios-x humanos, né? Você nem precisa de raio-x, você vê cada ossinho ali, você pode contar. Eles traçam que aquilo ali é bonito. Olha só, matéria, depois a gente desce o porrete neles, vamos continuar aqui, ó. O Humano Augmentation pode ser definido como o processo de aperfeiçoamento das habilidades humanas, físicas e mentais, por meio da tecnologia. O conceito, que parece saído de um livro de Ray Bradbury, já é realidade e ganha cada vez mais atenção das pessoas ao redor do mundo. Segundo estudos da empresa de segurança Kaspersky, 92% dos entrevistados mudariam a aparência se tivessem a oportunidade. Mais da metade, 63%, consideraria alterar suas habilidades físicas implantando ou abrigando algum elemento tecnológico em seus corpos, isso permanentemente ou temporariamente. O estudo ganhou o nome de The Future of Human Augmentation de 2020 e pode ser lido em detalhes. Olha só, meus irmãos, espera aí, vamos entender isso aqui. Eles dizem que mais de metade, 63% das pessoas, considerariam alterar suas habilidades físicas, ou seja, melhorar o funcionamento do próprio corpo humano através de tecnologia. Isso é uma ideia que vocês que acompanham os vídeos já estão carecas de saber, que vem sendo trabalhado ao longo dos anos. Todos os personagens, os heróis fictícios que a gente foi bombardeado desde a nossa infância, sempre usando tecnologia, sempre melhorando. Você vê, por exemplo, uma coisa que chega a ser patético, irmãos. Quantos heróis a gente já viu ficarem mais fortes com a poluição, por exemplo? O cara se contagia com algum tipo de resíduo químico e em vez de acontecer o que acontece, a pessoa se enche de câncer, né? Falece ali na mesma hora. Radiação, por exemplo, a gente vê muito, né? Não dá superpoderes. A grande indústria paga para que a outra indústria do entretenimento, que é tudo uma coisa só, uma tá ligada com a outra, passe essa ideia na cabeça das pessoas para que elas não achem tão ruim. Eu lembro que muitas crianças da minha época eram doidos para encontrar algum tipo de radiação porque achavam que iam ganhar superpoderes. E ultimamente a gente tem visto aí nas novas séries, né, as pessoas com poderes mentais controlando tecnologias, e isso logo será possível com a implementação do chip. Na questão física, que eles falam que as pessoas, 92% dos entrevistados queriam mudar sua própria cara, sua aparência física, isso aqui também é um efeito da doutrina que eles criaram. A pessoa olha pro próprio nariz e diz, não, eu tenho a venta de porrota, eu tenho que mudar. Não, velho, que tem que mudar nada, combina com o teu rosto. Olha aí o Michael Jackson, o que é que fez com o próprio rosto? Destruiu a própria face. A gente tem pessoas agora nesse processo, que eu não vou citar aqui, porque tudo querem processar. Eu vou processar o cara porque ele denegriu a minha imagem. Mas tem uma porrada de pessoas aí da própria mídia e é colocando botox na cara, ficando com aquelas caras inchadas que parece ser uma máscara de cera, uma coisa horrível, né, para não aparecer ruga. Eu mesmo, família, eu já disse, nem pintar o cabelo eu pretendo fazer. O ser humano é falho e pode mudar de opinião, mas hoje eu penso, quando meu cabelo começar a ficar velho, hoje eu tô com 36 anos, quando ele começar a ficar branco, eu vou deixar, porque é uma coisa que vai acompanhando também o meu corpo. Não adianta eu estar com o cabelo preto e a cara enrugada, mano. Não tem isso. Vamos aceitar as mudanças que acontecem no nosso próprio corpo, porque a natureza é sábia, ela sabe o que faz, é tudo harmônico, sabe? Não só envelhece o corpo, a mente também.
tudo nosso vai envelhecendo junto ali, é harmônico. Aí você muda uma coisa, você fica totalmente diferente. E mais, essas mudanças que eles fazem deveriam ser até proibidas, porque as pessoas viram verdadeiros monstros. Você pega pessoas mais velhas que estão em boa forma, são pessoas que não fizeram nenhum tipo de mudança estética. São aquelas pessoas que malhavam, são aquelas pessoas que praticavam algum tipo de esporte, uma alimentação saudável. Isso sim é o que você deve fazer. Então, eu digo para quem pensa, né, já está pensando em fazer, olha, em vez de você gastar dinheiro com isso, comece a mudar seus hábitos. Que com certeza, quando você tiver 60, quando você tiver 70, você vai parecer ter 50. Não entra nessa daqui não, que isso é furada. E vai totalmente contra o que Deus programou no nosso próprio corpo. Que já está mais do que provado que nós somos programados, o nosso DNA é programado para agir exatamente assim. Eu quero ler aqui a matéria que eles falaram, né, que está disponível aqui nesse The Future of Human Argumentation 2020. Olha só o que está dizendo. Aprimoramento humano por meio de tecnologia. Olha só, família. Preste atenção, aprimoramento humano por meio de tecnologia. Antes reservado à ficção científica, o conceito ganhou espaço conforme a digitação se tornou parte cada vez mais importante de nossas vidas. Segundo os estudos, os italianos são a população mais interessada pelo tema, 81%, enquanto os britânicos são relativamente mais céticos em relação à tecnologia, 33%, certo eles. O Brasil, infelizmente, eu acho que não merece nem fazer pesquisa, porque o que é que vai acontecer por aqui? O que é que vai acontecer? Quando os países de primeiro mundo, a alta sociedade aqui do Brasil, ela começa a fazer e aí passa, né, na cabeça de todas as outras pessoas mais humildes. Começa logo pela mídia, aí depois a alta sociedade, porque aqui nada mais é do que um espelho dos países de primeiro mundo. A sociedade mais rica brasileira, infelizmente, imita, até com palavrinhas em inglês, que chega a ser patético, tenta ser como em outros países. A matéria deles continua com: a maioria dos entrevistados gostaria que essa tendência fosse usada para o bem da humanidade e 53% para melhorar a qualidade de vida em todos os países. A meta de qualquer humano, a argumentação, se concentra na melhoria da saúde física como um todo, 40%, ou da visão, 33%. Que tal para fazer isso aqui, meus irmãos? Seria tão mais fácil, em vez de estar inventando tecnologia, eles tirar o flúor da nossa água, por exemplo. Eles pararem de usar agrotóxico, pararem de modificar os alimentos, deixa os alimentos com a aparência mais feia, porque nós já explicamos isso aqui em outros vídeos. Você vai num supermercado, você vê lá a laranja bonita, você vê uma melancia bonita, mas o gosto dela e as vitaminas foram modificadas para que ela tenha essa aparência bonita, para que ela nasça fora das suas estações. E o preço que a gente paga, como tudo na engenharia, tem um preço. Você não pode aumentar em um canto e não prejudicar o outro. É assim, você tira de um canto para colocar em outro. Engenharia é isso, tudo tem um preço para se pagar. Então, quando fizeram essa engenharia aqui nas frutas, foi bom porque frutas que só tinham em determinada época do ano, agora tem o ano todo. Porém, perdemos uma quantidade imensa das vitaminas que essa fruta tinha. Então, se eles estão aqui preocupados com a nossa saúde, com a nossa qualidade de vida, é só parar com isso. Que tal fazer isso? O trigo, por exemplo, a gente também fez uma matéria especial sobre o trigo, ferrar o nosso pão, se eu não me engano o tema era esse do vídeo. Nós repetimos até o que o Dr. Laí Ribeiro falou, que o pão nosso de cada dia nos dá hoje não é o mesmo pão nosso que era dado na época de Cristo, onde o trigo era saudável. Esse trigo anão aí que fizeram, que é um trigo mais resistente, aquele trigo da época do nosso Senhor Jesus Cristo, era um trigo mais bonito, maior, grandão e muito mais saudável, ele não causava mal nenhum, mas ele era mais frágil. Então modificaram ele, diminuíram seu tamanho, tornaram ele mais resistente às adversidades da natureza, porém a sua qualidade diminuiu quase que 80%. Isso é dito por especialistas, não sou eu, não sou formado nisso para chegar aqui para vocês e arrotar isso para vocês. Eu sei disso porque vimos várias pesquisas de profissionais sérios, nutrólogos e tudo mais, que tiveram a coragem de expor a verdade sobre isso. E eles dizem mais, era totalmente possível a gente voltar ao que era, só que não é lucrativo. Entende, irmãos? As empresas não querem que isso aconteça. É apenas por esse motivo que não se volta aos alimentos saudáveis. Então, quando eu vejo uma matéria dessa aqui, eu realmente sinto uma certa repugnância, porque é muita cara de pau. A matéria deles continua assim, ó, com a manipulação. No entanto, algumas dúvidas persistem. Segundo o estudo, 69% dos entrevistados temem que o uso dessas tecnologias só se tornem disponíveis para os ricos, enquanto 88% têm medo que seus corpos possam ser hackeados por cybercriminosos. Então aqui já começa os flashes, né, do que toda essa tecnologia, né, essa evolução humana entre aspas vai trazer. Você vai se encher de chip, você vai encher o seu corpo de tecnologia, nanotecnologia, que vai inclusive, segundo eles, está evitando que você desenvolva doenças graves e ajudando o seu sistema imunológico a defender o seu próprio corpo. Mas você pode ser hackeado. Então, alguma instituição, alguma grande empresa vai ter que oferecer um serviço a você de proteção. E você vai ter que pagar ela. Agora,
Os seus próprios sentimentos, meus irmãos, ninguém vai garantir que são realmente seus agora. Vontades que você passa a sentir e sentimentos que você vai sentir também podem ser manipulados por eles. Quem garante que não? Mas as pessoas vão aceitar isso aqui. A própria matéria deixa claro, segundo o estudo, 69% dos entrevistados já tem medo que só os ricos tenham isso disponível, porque começa pela alta sociedade. É uma coisa que para o pobre vai ser como se fosse uma evolução. Você vê quando as pessoas conseguem bens materiais, elas vivenciam na vida. Porque a nossa mente já foi trabalhada que, para você ser feliz, para você ser uma pessoa vencedora, você precisa dessas coisas. Entende, irmão? As pessoas não compram a maioria dos seus bens porque elas realmente necessitem daquilo. Elas compram pelos status que aquilo acaba trazendo. Então isso é muito triste. E da mesma forma também será essa tecnologia. Elas não vão querer isso aqui somente porque vai trazer algum benefício, mas também porque a classe rica, a elite, os artistas já vão ter. Então elas precisam ter também para meio que ser do mesmo grupo delas. Entende, meus irmãos? É assim que é trabalhada a mente do gado. Por isso é que é chamado de gado. O Humana Argumentation é uma das principais e mais importantes tendências tecnológicas hoje em dia, diz Marcus Preussius, diretor europeu de GRIT. Siga em inglês para a equipe de investigação e análise global da Kaspersky. Estamos vendo uma ampla gama de aplicações práticas, como nas áreas da saúde, serviços sociais, esporte, educação ou transportes. Os exoesqueletos para bombeiros e outros profissionais de resgate ou bioprinting de órgãos são alguns exemplos. Isso aqui é o futuro, meus irmãos. Tá bem claro que quem não entrar nisso não terá nenhum desses serviços mais, entende? Você aí que, sei lá, está estudando para ser um bombeiro em um futuro, se você não aceitar essa tecnologia não tem como, porque para controlar esse exoesqueleto você vai precisar estar plugado. É igualzinho o Matrix, não tem diferença. Aquilo que eles fizeram lá, né, depois que o Neo acorda e ele senta lá naquela cadeira e se liga no computador, aquilo é a realidade que eles querem para o ser humano. Aquele é o modelo do novo ser humano. As pessoas serão meio orgânicas e meio máquinas. E isso está sendo criado para poder controlar melhor essas pessoas. Você, para o sistema, é uma pessoa perigosa, porque você pode ter reações que eles não preveram e que eles não querem que você tenha. Mas a partir do momento que você tiver microchips, nanotecnologia dentro do seu corpo, todas as suas vontades e impulsos vão poder ser detidos, controlados, inclusive para que você não seja violenta. Hoje aqui no Brasil especialmente, a gente já sente que as pessoas estão num ar como se estivessem dopadas, como se estivessem sedadas. A gente sente isso no povo brasileiro. Tantos absurdos acontecendo e as pessoas de braços cruzados, mas isso também é um efeito do comodismo que a gente infelizmente trouxe isso para a nossa cultura. Mas com essa tecnologia vai ser garantido que o mundo todo fique assim, como a população brasileira, de braços atados e vendo tudo que acontece como uma coisa mais normal, e vão suportando e sendo exploradas, e vão suportando, e ainda por cima levantando bandeiras de A ou B. Eu vou finalizar aqui essa matéria, família, tá faltando um pouquinho que eu já tô falando demais, mas olha só, porque esse assunto realmente, se a gente for falar aqui, ele rende, mas vamos lá. Os participantes do sul da Europa, incluindo Espanha, Portugal, Grécia e Itália, assim como Marrocos, são os mais receptivos ao Humana Argumentation. Os britânicos e os franceses parecem ser os mais céticos em relação ao assunto, de 36% a 30%, respectivamente, mostraram ser contrários a essa tendência. Mais da metade dos participantes na França, 53%, e no Reino Unido, 52%, acredita que o Humana Argumentation poderá ser perigoso para a sociedade, resultado significativamente superior à média global do estudo, de 39%. O uso da tecnologia de aperfeiçoamento do corpo humano para alcançar um físico mais atraente interessa, na amostra geral, a mais de um terço das mulheres, 36%. E um quarto dos homens, 25%, sendo que eles preferem mais melhorar a sua força, 23%, do que o sexo feminino, que é apenas 18%. Aqui também, família, essas marcas, eu acredito seriamente nessas pesquisas. Você vê que está cada vez mais difícil as mulheres serem mulheres, porque estão colocando padrões de belezas, né? Ninguém aceita mais o outro como é, tem esses padrões de beleza, essa mulher é feia, essa é bonita, sendo que cada pessoa tem a sua tampa, somos como panelas, cada uma tem sua tampa. O que é feio pra mim pode ser bonito pra você, o que é bonito pra mim pode ser feio pra você. Então tudo que você precisa fazer é encontrar a pessoa ideal pra você. Mas com esse mundo, com essa nova ideologia, não. Você tem que se adaptar. Então você vê que as mulheres aqui estão sendo muito mais afetadas, porque se ela não tem aquele corpo dito como bonito, coitada dela, algumas têm que tomar até remédios pra lidar com isso. De tanto que isso fica na cabeça. É triste essa situação e ninguém percebe. Quase metade dos entrevistados, 47%, considera que as entidades governamentais deveriam regular a tecnologia do Humana Argumentation. Pior coisa que pode fazer aqui, colocar o governo, né? Aí vai colocar regras e depois torna isso obrigatório, não é? Porque quem não quiser ter isso aí, logo vai ser visto como uma pessoa que tem algo a esconder, né? Uma pessoa que não se socializa, antissocial. E uma pessoa antissocial não deve ficar junto com a sociedade, não é assim que o sistema trabalha? Então é isso aqui, ó. O sistema cria, né,
os obstáculos, os problemas, e as pessoas pedem logo a solução. E eles têm a solução já pronta, a ideia era essa. Aliás, o problema foi criado para isso, para que eles peçam a solução que eles querem e estão prontos a oferecer. O Reino Unido é o país mais favorável à intervenção do governo nesse tema, 77% das pessoas. Tá vendo que tem gado em todo canto, irmãos? Enquanto a Grécia é o que mais se compõe a isso, 17%. Um terço das pessoas, 33%, reconheceu seu entusiasmo pelo Humano Argumentation, embora a preocupação seja maior entre as mulheres, 21%, do que entre os homens, que são apenas 15%. Isso aqui é o retrato, né, meus irmãos? É o retrato, tem nem muito o que falar sobre isso. É isso aí mesmo. Eu acredito que esses entrevistados, quando começam a responder sobre essas perguntas, elas até acham que isso vai ser possível, mas pensam que vai ser daqui a longos anos. Mas eles estão falando isso dentro dos próximos 7 anos. Como mostramos em outro vídeo, já tem até o relógio marcando cada segundo que passa. Nós mostramos isso, tá no nosso canal aí, só é você procurar. 7 anos para toda essa implementação, para mudar a sociedade como a gente conhece, para mudar inclusive o ser humano como a gente conhece. Então tudo isso está vindo muito rápido. Você vê aí que é a mídia falando. Isso aí antigamente a gente ia procurar em sites e blogs de conspiração, né? Tido de pessoas como conspiracionistas que já avisavam, né, que isso iria acontecer. Inclusive nosso canal aqui fez vários vídeos sobre esse tema, como eles queriam mudar a criação de Deus, tornar o homem a imagem e a semelhança do diabo. A gente falou muitas vezes aqui, mas vocês são conspiracionistas, são crentes doidos, é assim que falavam. E não tem nada a ver aqui com a crença religiosa. Apesar de eu ser cristão, eu não obrigo que você seja. Agora, que a pessoa, mesmo que não acredite em nada espiritual, ela não pode negar que existem outras pessoas que têm suas crenças e fazem tudo por elas. E essas metas estão sendo cumpridas, e eles colocaram inclusive a data de 7 anos para, no máximo, tudo isso estar implementado. Então, meus irmãos, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acham que essas novas tecnologias vão ser realmente fundidas ao corpo e vão se tornar algo como no filme de Matrix? Deixa por favor aí a sua opinião, por mais contrária que seja, mas eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas que a gente está bem pertinho disso. E logo logo vocês vão ver aí muitos artistas, muitas celebridades, pessoas famosas e influentes colocando isso nos seus corpos, e logo logo terá filas quilométricas de pessoas pedindo que o governo baixe o preço para que elas também tenham acesso. Vocês não tenham dúvida disso, que isso vai acontecer, meus irmãos. É por isso que muita gente tem preferido se afastar do gado, porque se tem uma coisa que é pior do que o sistema, é o próprio gado, que fica cada vez mais gadoso. Então é isso aí, meus irmãos, que Deus proteja cada um de vocês. Um abraço e a gente volta amanhã, se assim Ele permitir. Fui!